Ele não para, já troquei a fralda 5 vezes em 10 minutos. Ele não para. Ei, calma, Vini. Deve ter alguma coisa falando sobre isso no Google. Não é possível. Então pesquisa. Deixa eu pesquisar aqui. Diarreia intensa em um bebê. Febre. Não fale isso, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, se eu não me engano foi em um filme. Mas geralmente eu acho que ele morre, viu? O que tá acontecendo aqui, será? Ele não pode morrer. Gente, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Meu bebê tá tendo diarreia e febre. E o Lucas falou que ele vai morrer, que ele já viu em filme isso. Relaxa. Eu sou um médico aqui. Mas você nem é médico, cara. Como você pode falar que você pode ajudar? Como assim eu não sou médico? Eu já tô no 3º semestre da faculdade, sei de várias coisas. Eu já fiz um trabalho sobre isso e eu sei a doença. Não sei não, hein. Meu Deus do céu. Será que ele vai morrer? Então será que o doutor sabe o que ele tá falando? Se vocês acham que isso é uma diarreiazinha, vocês estão muito enganados. Isso é rotavírus! O rotavírus, ele infecta o intestino e o estômago. Eu vim aqui pra acabar com a sua raça! Sistema imune, por favor, me ajuda, sistema imune, pelo amor de Deus. Calma, tô processando, alguém tá me chamando. Sai! O sistema imune, eu vim te salvar. Os sintomas incluem vômitos, diarreia intensa, febre e o mais perigoso, a desidratação. Água! Antes da vacina, o rotavírus era responsável por milhões de mortes por ano no mundo. E no Brasil foi responsável por muitas internações infantis. Urgente! Aumento de internação por diarreia infantil. O aumento de internações por diarreia infantil vem sendo ligado às circulações do vírus rotavírus, especialmente no verão, do calor e pelo consumo de alimentos infectados. Crianças menores de 5 anos têm maior alvo e devem se cuidar. Gente, como será que era estar na pele daqueles que criaram a vacina pro rotavírus? Não sei, vamos descobrir. Vamos! Vamos voltar no tempo? Bora! Agora! Precisamos de tudo. Precisamos de uma vacina eficaz. Eficaz e segura. O mais rápido possível. Temos que correr. Precisamos terminar logo essa vacina. Eu não acredito, a vacina foi aprovada, eu não acredito, obrigado meu senhor. Viu que foi aprovada a vacina, a gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu. Nossa, rapaziada, essa viagem no tempo foi muito da hora. Foi muito legal, a gente voltou no tempo e viu tudo. A gente conseguiu ver todo o processo da vacina. De como eles fizeram a vacina, de como foi
a manipulação com a vacina e foi muito legal, galera. Quando ela foi aprovada, nossa, sensacional. Na minha opinião, foi a melhor viagem da minha vida. E aí, o que vocês conseguem tirar dessa experiência? A gente consegue tirar que o rotavírus ele foi identificado em 1973 pela pesquisadora australiana Judy Bishop. E ela observou o vírus em amostras intestinais de crianças, na época, com diarreia grave, usando microscopia eletrônica. A gente percebeu também que as vacinas foram criadas em 1990 pela Rota Shield, só que no final da década de 90 elas já foram derrubadas porque teve caso de obstrução intestinal e só logo depois que foram criadas novas vacinas. Em 2006, que foi implementado a vacina aqui no Brasil, houve um impacto gigantesco nisso, porque diminuiu muito o número de mortes e o número de internações por conta do rotavírus da diarreia grave em crianças. Nossa, essa viagem foi muito da hora mesmo, tô ansioso pra próxima. Valeu! Bom dia, classe. Hoje eu vou estar dando uma aula sobre o rotavírus e a sua vacina. Bom, a vacina do rotavírus é a Rotavix. Ela foi desenvolvida pela GSK. Ela é uma vacina oral monovalente. Doutor, eu tenho uma dúvida. Se a vacina é oral, quer dizer que não vai precisar de ingestão, né? Perfeitamente, amigo. Quando a vacina foi administrada nas crianças, elas não vão ter medo. Por isso que ela é via oral. Bom, a vacina contém o vírus atenuado G1P8. Tá certo? Ela é administrada em 2 doses. Quando a criança tem 2 meses de vida, que vai ser a primeira dose, e quando a criança tiver 4 meses de vida, que vai ser a segunda dose. E também ela gera uma memória imunológica. Se alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professor. Existe alguma contraindicação para essa vacina? Bom, aluno, existe sim algumas contraindicações, principalmente imunodeficiência. Tá certo? Bom, aluno, na verdade existe sim algumas contraindicações, como reações alérgicas, imunodeficiência, mas vale ressaltar que elas são pouco prováveis de acontecer, tá certo? É isso, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, professor, acho que foi tudo muito bem esclarecido mesmo. Beleza, muito obrigado pelo tempo de vocês, vocês estão dispensados. Obrigado, professor. Fique aqui pra acabar com sua raça! Sistema imune, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Acho que estão me chamando, mano. Eu acho que eu não tô muito preparado ainda pra isso. Pra acabar com ele. Pra acabar com sua raça! Sistema imune, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Agora eu tô forte. Depois da imunização eu sou forte, sou outra pessoa. Vem aqui, rapaz! Aqui agora! Pessoal, mais uma vez aqui no VacinaCast, então vamos entrevistar hoje o Dr. Rafael Gebin. Muito bom te receber aqui hoje. Ele fez OSEC de formação e virou infectologista pela Santa Casa. Boa tarde, gente. Sou o Dr. Rafael Gebin. Eu agradeço primeiramente o convite aqui do Lucas. Imagina. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui nesse podcast sobre o rotavírus, as maleficências e os benefícios que a vacina traz diante dessa situação aí que afeta muitos bebezinhos. Doutor, a primeira pergunta que eu quero saber e que o pessoal de casa também está louco para descobrir é o que é o rotavírus e o que acontece com tudo isso que ele pode trazer. A pergunta que mandaram aqui no chat é: quais sintomas os pais devem ficar atentos? Ficar mais atentos são os vômitos frequentes, a febre e a diarreia intensa, entendeu? E a mais importante de todas, que os pais devem notar, é a desidratação, e eu vou ensinar aqui para vocês como que o pai pode notar isso na criança. Primeiro a gente vai pega o dedinho, a gente aperta, e se ele volta rapidamente, quer dizer que a pessoa está hidratada, ou desidratada se a pele se manter aqui em cima, entendeu? A gente pode ver pelo olho, pelo fundo do olho, e dentro da boca, vendo a língua ou debaixo da língua no palato, tudo bem? Doutor, agora para a gente finalizar, além da vacina, o que mais ajuda? A gente sabe que uma das principais formas de contaminação é pela via oral,
E com isso a gente tem que levar em consideração a nossa higienização pessoal quanto a higienização pessoal dos nossos filhos. Do bebezinho que vai lá, coloca a mão no chão, coloca a mão na parede, coloca a mão em tudo que é coisa e depois coloca a mão dentro da boca. A gente tem que cuidar disso, além de saber aonde a gente está levando nosso filho, para qual lugar a gente está levando ele para comer, porque a infecção ela pode ser grave. Se não tomou vacina, tem que tomar vacina. Gostei muito. Espero que tenha respondido a pergunta, se você entendeu. Entendi sim, o pessoal de casa também entendeu. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje. Espero te ver de novo, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Vacina Cast. Gostaria de agradecer a todos os telespectadores por estarem presentes nessa nossa audiência aqui hoje, a presença do Dr. Rafael Gebim. É um prazer vir aqui no programa. Espero ver o senhor de novo. Muito obrigado por tudo que você explicou pra gente, da relação ao rotavírus, os meios de contaminação, os meios de prevenção. Foram espetaculares as dicas, eu tenho certeza que ajudou bastante o povo em casa. Muito obrigado, gente. Até mais. Vacinem-se. Vacinem-se. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela, eu sou pediatra e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o rotavírus e as vacinas do rotavírus. Na verdade, o rotavírus ele é uma das principais causas de diarreia em crianças em todo o mundo. Apesar de algumas vezes ser causa de diarreia comum, em alguns casos, principalmente em crianças pequenas, abaixo de 2 anos, ele pode ser causa de diarreia grave acompanhado de desidratação. Então, o que é o rotavírus? O rotavírus é um vírus que compromete o intestino, altamente contagioso. A sua transmissão se dá por via fecal-oral. Então, alimentos contaminados, objetos, as mãos. E o quadro clínico? Então, a criança geralmente tem diarreia, tem vômitos, tem febre. Alguns casos dura de 3 a 5 dias, mas algumas vezes ficam 2 semanas ainda com esse quadro vai e volta. E em alguns casos pode evoluir para desidratação, porque muitas vezes a criança tem perdas grandes, volumosas por vômito e diarreia. Agora, a grande mudança aí no cenário de gravidade veio através da vacina. Tá? Então, a vacina ela é disponibilizada no SUS. A criança faz uma dose aos 2 meses, seguida de uma dose aos 4 meses de idade. Existe um limite, né? Não pode passar a primeira dose de 3 meses para fazer o reforço. Então, o limite para fazer a primeira dose é com 3 meses. É uma vacina altamente segura. A criança recebe gotinhas, né, administrada através de gotinhas. Ela é uma vacina de vírus atenuado. Então, a vacina é muito importante porque ela reduz as formas graves e os riscos de hospitalização. Bom, gente, após dar uma pesquisada sobre o assunto, sobre notícias falsas, eu acabei encontrando algumas notícias falsas aqui na internet e eu vou passar algumas para vocês, que ando rodando pela internet sobre rotavírus, a vacina e coisas relacionadas ao rotavírus. Bom, gente, a primeira notícia falsa diz o seguinte: a vacina do rotavírus causa autismo. Isso é falso, é um mito clássico de várias vacinas que existem no mercado e surgiu após um estudo fraudulento que já foi desmentido, ou seja, não existe evidência científica que relacione vacinas, inclusive a do rotavírus, com o autismo. Bom, outra notícia falsa que anda rodando pela internet é a seguinte: rotavírus é só uma diarreia leve, não precisa de vacina. Falso também, porque o rotavírus pode causar diarreia grave, desidratação e até morte em crianças pequenas. Antes da vacina, era uma das principais causas de internação infantil e também ocorria muitos óbitos através do rotavírus. Encontrei uma notícia falsa que já foi desmentida e está no Veja Saúde, que diz o seguinte: a vacina do rotavírus é perigosa e causa mais problemas que doença. É falso também. Eventos adversos graves são raros, a vacina é amplamente testada e considerada segura.
enquanto a doença pode ser bem mais perigosa do que a notícia falsa que encontrei no site Farmácias de Plantão diz o seguinte: a vacina contém substância tóxica perigosa. Muitas pessoas dizem isso, mas isso é falso também, porque os componentes que são usados na vacina são usados em quantidades seguras e controladas, aprovada por órgãos como a Anvisa e a OMS. Então, não tem como a vacina ser tóxica e perigosa com a quantidade que eles usam para fazer a vacina. Outra notícia falsa que encontrei no site Brasil Escola fala o seguinte: como o rotavírus diminuiu, não precisa mais vacinar. Isso não existe, isso é falso. Ele diminuiu justamente por causa da vacinação, ou seja, como as pessoas foram se vacinando conforme o tempo, isso foi passando e diminuiu os casos de rotavírus nas crianças. E se parar de vacinar, os casos podem voltar. Isso também já aconteceu com outras doenças e acontece até hoje em dia bastante casos sobre isso, e é muito importante a vacinação. Agora, também após dar uma pesquisada na internet, eu vou falar para vocês umas notícias reais que são confiáveis, em fontes confiáveis, sobre o rotavírus também. Bom, a primeira notícia que eu achei é que o rotavírus ainda causa muitas mortes no mundo. Isso é verdade, que segundo uma reportagem do CNN, o rotavírus ainda causa mais de 200 mil mortes por ano em crianças. Mesmo com vacina, mesmo com tudo, ainda está muito presente e causa bastantes mortes em crianças. O Ministério da Saúde anunciou ações para melhorar o diagnóstico e controle de surtos, nas que dizem que o Brasil reforçou a vigilância contra o rotavírus. E o foco disso é ampliar a capacidade dos laboratórios e responder mais rápido a casos de gastroenterite viral. E para finalizar, a última notícia que eu achei bem relevante para colocar no trabalho foi que a vacinação reduz internações e mortes. Ou seja, um estudo da OMS mostra que países com vacinação tiveram queda significativa nas hospitalizações e mortes. E a vacina é considerada a principal forma de prevenção contra essas doenças, assim como é muito bom contra o rotavírus. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as considerações finais do trabalho, o que a gente aprendeu e o que a gente passou para vocês aprenderem sobre esse trabalho. O rotavírus, que é o tema do nosso trabalho, já foi uma grande ameaça e durante muitos anos foi uma das principais causas de diarreia grave em crianças no mundo inteiro. Milhares de crianças precisavam ser hospitalizadas todos os anos por conta do rotavírus, das diarreias, dos vômitos, da febre e tudo. E muitas delas não resistiam à desidratação, que é, como a gente já falou, é uma das principais causas que levam as crianças a óbito, infelizmente. Hoje temos a prevenção. Com o avanço da ciência, foi possível desenvolver vacinas eficazes e seguras. Elas atuam antes mesmo da doença se manifestar de forma grave e são fundamentais para reduzir o impacto do vírus na infância. Então, a gente tem que basear muito das nossas informações que a gente extraiu daqui e aplicar na educação e saúde, tipo, dos nossos bebês, dos nossos filhos, das crianças pequenas, ensinar a imunização, porque muitas pessoas desconhecem dessas informações e a gente tem que replicar e aplicar isso no dia a dia e mostrar para as pessoas o quão importante é a vacina e a educação básica na saúde. A gente sabe que as vacinas, elas salvam vidas, então a gente vai ter com a vacina uma diminuição do número de casos de internação, ela vai proteger contra as formas infectantes do vírus e, além de tudo, vai gerar uma resposta imunológica, uma memória imunológica para essa criança no futuro, caso tenha contato com o vírus novamente. Para que a proteção ocorra, é necessário que a população esteja vacinada. Porque quando a população estiver vacinada, tanto a resposta imunológica, tanto as demais situações do cotidiano, da criança de colocar a mão na boca, da contaminação dos alimentos, vão ser evitadas.
É isso, esse foi o nosso trabalho sobre o obrigado. rotavírus. Muito obrigado.